Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, porque hoje nós vamos falar de meditação. A meditação pode ser muito mais que um estilo de vida. Ela pode servir para o autoconhecimento e também para enfrentar melhor sensações de medo, de insegurança do dia a dia e, quem sabe, amenizar situações de estresse. No programa de hoje, nós vamos conversar com o terapeuta Sérgio Veleda, que é o criador da Escola de Meditação e Artes Contemplativas e um dos coordenadores do Vale do Ser. Boa noite, Sérgio. Seja bem-vindo também. Obrigado. Aqui é o Cidadania. Sérgio, vamos começar pelo começo, assim, mas o que é necessário para tornar a meditação um hábito nas nossas vidas? Bom, primeiro é preciso criar uma condição, um ambiente e uma situação que isso seja propício. Agora, se a gente observar, nós vivemos num ambiente completamente alterado. Exato. Então, todos os mecanismos externos de regulação, eles foram alterados. Então, houve uma alteração do tempo e espaço para descanso, tempo para alimentar, para você dormir, para você encontrar condições saudáveis de vida, genuínas de vida. Então, toda essa quebra desses mecanismos criou um problema de autorregulação. Então, se tu observar, nós vivemos num ambiente hiperativo. Nossa, e como? Fora a exigência, né, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Exatamente, um ambiente hiperativo, e esse ambiente hiperativo, ele cria uma mente e um comportamento hiperativo. Então, há um excesso de estímulos nesse ambiente alterado, e uma das tendências maiores e mais problemáticas que acontece aí, eu estou te introduzindo isso para ver esse estado de mente e que condições ela vai ter que encontrar para poder meditar, é que nós nos tornamos excessivamente consumistas no sentido de que somos bombardeados por um excesso de estímulos. E essa quantidade de estímulos que cria uma enorme hiperatividade, ela faz que se tenha um comportamento mais ou menos assim. Você busca excitação, 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 até que você se exaure. Aí você cansa, aí você dorme, e aí você descansa, e no outro dia você diz, recuperei minhas energias, mas para continuar o mesmo processo. Quer dizer, estamos numa condição completamente alterada e modificada. Nossa cultura é a cultura que faz um saque de todos os recursos que nós teríamos no futuro antecipado. Existem alguns economistas que dizem que em pouco tempo nós vamos precisar de um outro planeta. Porque nós já sugamos completamente. Já não precisamos, né? Então, ela é como uma laranja que você sugou tudo. Então, esse ambiente não é um ambiente assim tão propício para meditação, né? Mas por que tem muita gente que relaciona a meditação com religiosidade? Claro. Pode ser? Eu acho que o tema da religião ele precisa ser transposto, porque a necessidade da meditação, hoje, ela requer estar presente no ambiente, como eu vou dizer, médico, educativo, laboral, ético, né? Então, a meditação precisa transpor esse ambiente. Talvez um dos caminhos que nos traga a meditação a esse ambiente seria tudo que a neurociência vem falando sobre o cérebro e as respostas que a meditação dá, que antigos meditadores já sabiam, mas que os cientistas hoje em neurociência vêm comprovando, né? Então, talvez uma coisa importante para entender é o seguinte: em neurociência, bom, primeiro Santiago Ramón y Cajal, que é um neurologista espanhol, ele concluiu há muito tempo atrás de que o cérebro, quando chegava a uma formação X, que ele não era mais modificável e que seus condutos e circuitos eram determinados ali, né? Então, mais tarde, a neurociência vem dizer que, na verdade, ocorre uma diferença de que processos mentais são derivados do cérebro. E chegou-se a uma conclusão logo em seguida que é uma via de duas mãos, que atividades mentais sistemáticas, elas alteram a estrutura do cérebro. E aí chegamos à neuroplasticidade, que determinados estímulos sistemáticos alteram o cérebro de uma pessoa. Né? Quando que se está em meditação? O que é necessário? Então, a gente toma muito a meditação como uma coisa muito mítica, muito transcendental, e quando as pessoas olham isso, elas olham uma coisa que é muito distante delas, né?
Por exemplo, a experiência da meditação em si, ela não trata de você se elevar aos céus e nem atingir estados especiais. Muito ao contrário, a meditação é um processo de corporificação da experiência. Significa muito mais você entrar para dentro do corpo do que sair dele. Uma abertura dos sentidos, da capacidade de visão, da capacidade de audição. Então, essa consciência do corpo, vamos dizer, que não faz parte apenas da meditação, mas ela está presente na arte, está presente em diversas outras culturas, e não só na cultura e no contexto geográfico da meditação que surgiu no Oriente. Então, vários desses princípios estão em muitos lugares. Eu diria que a meditação é um processo de corporificação da experiência. Tá, mas quando um artista está criando, quando isso pode ser como meditação? Se ele tiver uma compreensão da meditação, que significaria um processo de conscientização contínua e renovada do que ele está fazendo, nós poderíamos dizer que mesmo em movimento ele está em meditação e que a meditação não se restringe a ficar imóvel. Ainda que o treinamento mais importante para se adquirir a capacidade de meditar, ele está baseado em inibir o processo automático e de agitação involuntária do corpo, se colocando numa condição de imobilidade por um determinado tempo. Meditação não é relaxamento. Não é relaxamento, porque o relaxamento é um processo de abandono, e a meditação é um relaxamento sem se abandonar. É estar em si. Um estado de vigilância tranquilo e repouso, que tem grandes benefícios. Pois é, aí vamos ver os benefícios. Vários benefícios. Tem uma experiência de meditação Existem várias, né? Na Biblioteca Médica Americana existe cerca de 5.000 experimentos de meditação de cunho científico. Mas há um experimento durante 6 anos com um grupo de pessoas em Quebec, e durante 6 anos essas pessoas meditaram 2 vezes por dia, de 15 a 20 minutos, né? O que foi constatado? Foram constatadas várias coisas. Uma delas foi o retardamento do processo de envelhecimento. Todos os sintomas de envelhecimento, como perda de audição, perda de memória, problema de circulação cardiovascular e o problema da pressão sistólica e diastólica, todas essas coisas retrocederam em algumas pessoas. Outro dado marcante, muitas dessas pessoas diminuíram a ida ao médico. Né? Então, todo esse processo que foi constatado traz um benefício muito significativo. Agora, se a gente for para o campo da educação, você vai notar uma coisa muito interessante que a meditação auxilia, se colocarmos dentro de um contexto educativo para criança e para adultos. Por exemplo, vamos definir a meditação fora de contexto religioso como o cultivo de uma percepção renovada e atualizada. Então, significa perceber um objeto ou outros objetos, sempre de forma diferente, porque você mantém a percepção renovada. Quando você aplica isso a nível do cérebro, esse processo de uma constante percepção renovada, ele cria novos circuitos, novas conexões e sinapses no cérebro. Tu que uma vez contaste, eu acho, não sei se foi aqui ou num outro programa, sobre crianças no Uruguai. Sim. Que quando chegam, que tinham, não sei se em todas as escolas, se é numa escola determinada. Como é que é essa experiência? Existem várias. Existe essa escola no Uruguai, que é de um egípcio, onde quando a Evânia comenta muito isso quando ela está dando o trabalho a respeito do vínculo, falando sobre uma prática de autorregulação para as crianças. A Evânia Reicher, que é a outra coordenadora do Vale do Ser. Então, quando as crianças entravam, eles não falam de meditação, era um exercício de relaxamento e concentração. Então, elas ficavam lá 10, 15 minutos, de olhos fechados e quietas, né? E no final, em João Pessoa, aqui no Brasil, um professor levou para dentro da escola, e isso está acontecendo, David Lynch e a Fundação David Lynch criou um programa de meditação em escolas nos Estados Unidos, onde diminui o problema de desordem e o problema de violência dentro da escola. Então, esse processo de atenção renovada e atualizada da meditação, sabe o que ele faz? Quando você vai treinando, um interesse pelo que você está fazendo. Porque é como se você estivesse descobrindo e redescobrindo o que você está fazendo, o que traz uma sensação de prazer para aprender. Acalmar um pouco aquela sensação de estresse que a gente falou, que eu até relacionei no começo do programa. Exatamente. Que ela pode vir com isso. Profissionais que trabalham assim no limite,
um limite? Cirurgiões, profissionais que trabalham em áreas de emergência, policiais, também têm experiências nisso? Olha, a gente tem conhecimento, por exemplo, de que a aplicação do processo da meditação dentro de prisões na Índia, onde começaram os primeiros experimentos de levar a meditação para o sistema prisional, é que há uma experiência curiosa numa das prisões na Índia. É que determinados psicopatas que haviam feito crimes bárbaros e violentos, depois de um período prolongado de meditação, eles reconheceram os danos que eles tinham criado aos familiares. Mas a meditação não era imposta. Não era imposta. Ela não foi imposta. Na prisão de Tihar, que é uma prisão de 10 mil prisioneiros, o processo de meditação ele começou com os guardas da prisão. Depois ele foi levado aos prisioneiros. E numa dessas prisões ocorreu isso, que alguns psicopatas, depois de um período de meditação e o nível de reatualização afetiva da sua vida, lhes levou ao reconhecimento dos danos sociais que eles haviam causado. O que é o Vale do Ser, Sérgio? Que a gente falou da Evânia, falamos de ti. O Vale do Ser é uma escola aberta, onde se trabalha basicamente com processos de crescimento, arte, ecologia, educação, então, prevenção dos problemas na infância, educação contemplativa, que é o trabalho de meditação fora de contexto religioso, e aí é uma equipe de pessoas que trabalhamos juntos. Ele funciona em Morro Reuter e aqui em Porto Alegre. Em Morro Reuter estamos num sítio, num ambiente muito adequado para essas práticas todas. Uhum. E é possível adequar a meditação, então, a todo aquilo que tu falavas no começo, claro, né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo, claro, esse lado consumista da gente. Claro. É necessário criar... É só hábito. É necessário criar os hábitos de autorregulação. Então, vamos dizer assim, o indicado... Eu recebo muitas pessoas que não estão interessadas em religião. E o meu interesse é trabalhar com essas pessoas. E as pessoas que mais necessitam e buscam meditação, atualmente, elas não estão interessadas em religião. Elas estão interessadas numa coisa muito direta, às vezes com a questão de saúde e até mesmo de crescimento pessoal. O que eu indico aos meus alunos é: medite por menos tempo, mais vezes. Então... diariamente, 10 minutos. Se você meditar 10 minutos por dia... 2 vezes por dia, você vai ter um bom benefício no final do dia. Há várias formas que você pode meditar. Você pode meditar sentado numa postura clássica, num assento adequado, como você pode meditar numa cadeira e como você pode meditar até deitado. Há práticas em que você pode fazer a meditação deitada. Então, esse contínuo é o que vai dar o resultado. Isso precisa se inserir na vida da pessoa. Certo, mas agora tu também tens assim, além da meditação desse diário, tu tem outros cursos. Sim, eu dou um curso introdutório, e nesse curso introdutório o curso está baseado em ensinar a prática da meditação, a prática clássica de meditação, que é sentar numa determinada postura e focar a atenção. E junto eu dou uma visão de um quadrante da Escola de Meditação e Artes Contemplativa, onde abrange um espectro maior de prática, né? E esse curso introdutório eu dou ele frequentemente, e uma vez por ano eu dou um retiro. Assim, eu queria que tu falasse um pouco desse retiro que está para acontecer. Ele acontece sempre no período da primavera, em Santa Rosa, dentro de um mosteiro. Então, um ambiente muito lindo, muito adequado, que os monges desse mosteiro nos oferecem esse espaço tão harmonioso, tão silencioso e tão belo, onde eu dou esse retiro. Eu recebo todo tipo de pessoa. Recebo pessoas que nunca sentaram e nunca ouviram falar nada de meditação, como praticantes independente antigos. De idade, credo, isso. Ideologia, qualquer coisa. E são 8 dias de meditação e silêncio. Meu Deus. Ninguém fala. Né? Aí o que ocorre? As pessoas dizem: eu não consigo ficar numa coisa assim, eu acho impossível. Claro, porque nós vivemos num terreno hiperativo, nós falamos e temos medo de parar de falar. Sabe o que ocorre com algumas dessas pessoas? Quando elas vão ao retiro, no final do retiro elas me perguntam, depois de 8 dias, esse retiro não podia ser de 10 dias? Sério, fica mais claro, tempo. Porque a sensação de não ter falado aquele período faz com que ela não desgaste, através de agitação e movimentos involuntários, uma enorme carga de energia que, quando mantida, aumenta a capacidade dela de atenção, de observação e de sensibilidade gustativa, da pele, auditiva.
A meditação é muito mais um processo de abrir os sentidos, como a visão antiga de um yogi, de fechar todos os sentidos e se desligar do mundo. Sim, não é se desligar do mundo, ao contrário, é para sentir melhor o mundo, para ter essa experiência. E aí tem esses processos... E os relatos que elas tiveram, além de ter essa percepção maior... Olha, os relatos que as pessoas me dão são vários, assim, principalmente a nível de saúde. Primeiro efeito que a meditação oferece é baixar o nível de ansiedade. Um segundo efeito que é muito constatado é um benefício aos problemas cardiovasculares. Então, a meditação está incluída dentro das terapias que foi aprovado pelo Ministério da Saúde em 2006 como uma terapia complementar. Ela é usada no SUS em alguns lugares? Ela é para ser usada no SUS, como uma terapia complementar junto com os outros recursos da medicina. Mas voltando um pouquinho ao retiro, são 8 dias em Santa Rosa no mês de setembro. Setembro, de 7 a 14. Quem quer mais informações? A gente já mostrou aqui um telefone no vídeo, daqui a pouco a gente mostra de novo. E assim, ó, as pessoas vão para lá, nesse mosteiro, que não tem nada, tá ali, 9106-1201, 9106-1201, mas as pessoas ficam nesse mosteiro e o tempo todo meditando, assim como monges, não? Não. Nós temos uma rotina que consta de prática de meditação sentada, caminhadas em meditação, que é caminhar percebendo o movimento, os passos, períodos de não fazer nada e uma prática ao final do dia, porque é um retiro não tradicional. E no final do dia há uma prática de movimento corporal, há uma professora fisioterapeuta que acompanha o retiro, onde ela dá exercícios para trabalhar com o corpo, e no final do dia, ao anoitecer, há uma sessão de música evocativa para aumentar o silêncio noturno, quando as pessoas vão se recolher aos seus aposentos. Isso tudo em silêncio. Então, uma sessão onde se usa a música como um complemento de aprofundar esse silêncio, que basicamente se usa a música étnica e a música erudita e clássica de Beethoven, Brahms, cria-se todo com essa música um ambiente de inspiração e de evocação, né? Certo, só para finalizar então, a relação meditação e respiração. Então, o objeto mais importante para se meditar é observar a respiração sem alterar o seu ritmo. Porque a respiração é sinônimo de momento presente. Se você consegue estar observando a respiração, significa que você está sempre presente. Quando você se distrai com os pensamentos, você não está mais aí. Que a maior parte você do conhece tempo. Alguém que respira no futuro ou no passado? Não. Então a respiração Agora, é fenômeno... respirar sem se dar conta, todo mundo praticamente. Ela é fenômeno de momento presente. E com o tempo, você incorpora uma percepção instintiva da respiração. Você pode estar dirigindo o carro, fazendo qualquer coisa, e como que a respiração é um pano de fundo que te relaxa e te centra na atividade. Tá certo. Mais uma vez, foi um grande prazer conversar contigo. Seja sempre bem-vindo aqui ao Cidadania. Até uma próxima. Muito obrigado pelo teu carinho. E o Cidadania fica por aqui. Nós agradecemos, como sempre, é claro, a sua companhia. Lhe desejamos uma boa noite amanhã. Às 7 da noite em ponto, a gente está aqui de volta. Até lá!